Olá, boa tarde. Veja hoje no Almanac Guará, consumo de crack cresce no Maranhão. O tráfico de drogas tem sido a principal causa para o aumento da violência no estado. Nas unidades prisionais da capital, 21 detentos já morreram neste ano. Tem também o resumo das principais notícias da semana e o plantão do esporte com a rodada do Brasileirão e a sinuca aqui no estado. O Almanac Guará, a sua revista eletrônica semanal, já está no ar. O Almanac Guará começa falando sobre uma droga que já é considerada o mal do século. Mais barata e com alto poder de dependência química, o consumo de crack cresce no Maranhão. O que geralmente começa como uma curiosidade, uma curtição, como costumam falar os jovens, muitas vezes é a porta de entrada para o sofrimento de toda uma família. O consumo de drogas virou um caso de saúde pública. E esta situação se agravou com a chegada do crack. A droga é um subproduto da cocaína e surgiu nos Estados Unidos na década de 1980. Desembarcou no Brasil há 2 décadas. Ele tem um alto poder viciante e, em pouco tempo, o usuário se transforma em dependente. Ela tem uma capacidade de atingir o cérebro de forma muito rápida, imediata. Estima-se que em torno de 5 a 7 segundos, no máximo, entre a fumada e a ação dela, se dê no cérebro da gente. Então é uma droga que tem esse atrativo, ela não demora muito a funcionar. O segundo, a geografia do pulmão. Quando você inala a droga, você tem uma área geográfica pulmonar que é grande, é um órgão volumoso. Então, praticamente todo o tecido pulmonar é invadido pela substância. Se ele é invadido grosseiramente pela substância, a absorção vai ser grande. Dados da Secretaria Estadual de Saúde indicam que de todos os atendimentos nos CAPs, neste primeiro semestre, 15% foram em São José de Ribamar e 10% em Paço do Lumiar. Em São Luís, um levantamento do Centro de Atenção Psicossocial aponta que o consumo é maior na Cidade Operária, no São Cristóvão, no Coroadinho e no João Paulo. E quem experimentou não tem boas histórias para contar. Eu estou numa clínica de recuperação de dependentes químicos. E aqui ao meu lado, o Paulo, é um nome fictício que a gente vai usar para não identificá-lo. Ele tem 47 anos e já passou várias vezes aqui na clínica. Agora ele chegou há 4 dias e veio por conta própria. Paulo, como é a tua história com as drogas? Quando começou e tu começou com o quê? Eu comecei experimentando a maconha, mas eu não me viciei na maconha, não foi uma droga viciante para mim. Eu depois experimentei a cocaína e a cocaína me viciou. Eu passei anos no vício da cocaína, depois experimentei a merla e por último o crack. E o crack foi uma droga de um potencial viciante muito grande. Nesta clínica, existem 100 leitos para internação de dependentes e a média de ocupação é de 80%, a maioria por uso do crack. A droga é devastadora. Estas cenas comprovam. Ela destrói o ambiente familiar e os usuários acabam indo parar nas ruas e fazendo surgir as cracolândias. Do âmbito da família, talvez seja uma área pessoal que mais impacta. Um dado que chama a atenção é que no CAPS foram atendidos somente no primeiro semestre 2.644 dependentes. Este número já é quase a totalidade dos atendimentos feitos durante todo o ano passado, que foram de 2.934 casos. O crack não afeta somente a saúde do usuário, ele destrói as relações familiares. O uso da droga tende a fragilizar todas as pessoas que fazem parte da vida do dependente e sentimentos como desespero, angústia e medo acabam por permear as relações familiares. E é o tráfico de drogas o principal motivo para o aumento de 30% de homicídios na capital. Esse é mais um dado preocupante porque até julho deste ano a média foi quase de 3 mortes por dia. 541 pessoas foram assassinadas nos quase 7 meses que passaram neste ano de 2013. São 73 assassinatos por mês.
Hoje, são investigados 60 casos na Delegacia de Homicídios. Segundo o delegado titular, esse crescimento é motivado pelo tráfico de drogas. Infelizmente, o tráfico de drogas é um dos vetores, que mais impulsionam os crimes de homicídio aqui na Grande São Luís. Entre eles, a Vila Embratel, Coroadinho, Liberdade, dentre outros. Acreditamos que esses sejam os bairros com maior incidência. Entretanto, isso é bastante sazonal. Hoje são esses bairros, amanhã poderão ser outros, por vários motivos. Neste posto de combustível, localizado no bairro do Renascença, Francis Clay da Costa Alves, de 23 anos, foi executado com 6 tiros. Ele foi uma das 59 vítimas de crimes violentos letais praticados em abril deste ano. Testemunhas relataram que a vítima havia acabado de sair da lotérica quando foi atingido pelos disparos. Um outro crime com características de execução foi a do morador da Madre Deus. Ele foi surpreendido por 2 homens e, segundo a polícia, tinha envolvimento com o tráfico de drogas. No dia 25 de junho, a menina Gabriela Silva foi degolada e teve a língua arrancada no bairro J. Lima. O crime já foi elucidado. O adolescente é apreendido e o tio que confessou o crime preso. E mais 2 homicídios repercutiram na mídia esta semana. Um síndico de um condomínio matou a tiros um jovem em uma parada de ônibus no Calhau. Segundo investigações da polícia, o crime foi motivado por vingança, já que a vítima, Marcelo Guzmão, teria sofrido abuso sexual pelo autor do crime, Veldaci Guterres, de 74 anos. Mais um crime brutal, dessa vez no bairro da Jordoa. Um bebê de apenas 1 ano e 7 meses foi morto com um tiro no peito. O autor do crime, Raimundo Nonato, está sendo procurado pela polícia. E o número de mortes em presídios da capital também aumentou esta semana. Mais 2 detentos foram assassinados em unidades prisionais. 21 detentos foram assassinados neste ano dentro de unidades prisionais ou delegacias da capital maranhense. A última vítima desta estatística violenta foi o jovem Diego Costa Silva, de 22 anos. O corpo do rapaz estava na cela 2 do pavilhão externo da Central de Custódia de Presos de Justiça. Este foi o último caso que fechou o mês de julho, que somou 7 mortes em unidades prisionais. O que eu posso informar é que desses 7 crimes, 4 deles os envolvidos, as pessoas que estavam envolvidas nesse crime, foram presas e autuadas em flagrante. E outros 3 casos estão sendo apurados através de portaria. Aqui na CCPJ do Anil foram assassinados 3 detentos somente no mês de julho. Os casos estão sendo investigados pela Delegacia de Homicídios. De acordo com o secretário de Justiça e Administração Penitenciária, Sebastião Shoa, estes altos números são devido às facções dentro das unidades. Temos evitado várias mortes, várias mortes têm acontecido, mas temos evitado inúmeras delas. Várias ações temos feito assim diariamente, tira daqui e bota para lá, é um malabarismo, porque na verdade o crime nasce lá fora e se encontra dentro do ambiente penitenciário. E hoje pela manhã, mais presos fugiram de Pedrinhas. A reportagem é de Elinalva Cardoso. Segundo informações da segurança, a fuga aconteceu por volta das 8 horas da manhã deste sábado. Um veículo modelo Corsa Classic branco bateu e derrubou o principal portão de acesso aqui do Centro de Detenção Provisória de Pedrinhas e ajudou na fuga de 9 presos. A fuga aconteceu após os presos do Bloco Beta cerrarem as grades da cela 7 e se posicionarem junto ao portão principal. Houve troca de tiros entre agentes penitenciários e os internos. Dos 24 que tentaram fugir, apenas 9 conseguiram escapar, levados por um outro veículo ainda não identificado, que também auxiliou na ação. 24 tentaram empreender fuga, mas o pessoal daqui do plantão, em intensa troca de tiros, conseguiu contê-los. E só saíram 9 deles. Hoje é dia de visitas no CDP. A fuga causou um atraso na entrada dos parentes dos internos do centro. O presídio segue a rotina com o conserto das grades cerradas e do portão. Policiais militares e civis, além de homens do GEOP e do Grupo Tático Aéreo, trabalham na captura dos foragidos. Os procedimentos iniciais já foram tomados, tipo a contagem dos presos, que é para a gente confirmar os nomes, e as fotos também para poder passar para o pessoal do GTA e da inteligência da polícia, para poder providenciar as buscas para recapturar eles.
soldagem da cela, o conserto desse portão aqui, né, também, que é para a gente poder dar início aí à visita do pessoal. E você fica agora com a primeira imagem da semana. No auditório da OAB, as lideranças indígenas se reuniram com representantes da Comissão de Direitos Humanos da OAB, defensores públicos e do Procurador-Geral da República para debater o descaso com a saúde indígena no Maranhão. As reivindicações serão levadas ao Ministério da Saúde. Almanac Guará volta em instantes com um giro pelas notícias que marcaram a semana. E vamos fazer agora um giro pelos fatos que foram destaque na mídia esta semana. Após uma semana de protesto, manifestantes desocuparam a Câmara de São Luís. Depois, eles seguiram para o terminal da Praia Grande, onde houve tumulto. Os manifestantes desocuparam o prédio da Câmara com a promessa de sessão especial, no dia 7 de agosto, para debater as reivindicações. A Câmara de Vereadores volta à rotina nesta segunda-feira. Cerca de 200 pescadores fizeram uma mobilização em frente ao elevado do Monte Castelo. Eles seguiram em caminhada pelas ruas da capital. Além da regularização de uma instituição que represente a classe, eles pediram também melhorias nas condições de trabalho. E assim como os agentes de endemias, que estão há mais de 2 semanas em greve por conta da falta de reajuste salarial, que já somam 10 anos, os agentes de saúde também paralisaram as atividades. Eles também querem um reajuste salarial. Houve tumulto durante a operação da Blitz Urbana para disciplinar o comércio informal na Rua Grande. Os camelôs reagiram à retirada das barracas e chegaram a ameaçar quebrar os carros que seriam usados na ação. Mesmo com a operação, os camelôs voltaram a ocupar a Rua Grande. 400 comerciantes informais receberam autorização para permanecer nas transversais. Uma discussão nesta sexta-feira terminou em briga no aterro do Bacanga, local onde é realizada a prova prática do Detran. Um instrutor de uma autoescola da Vila Embratel foi reclamar que a estrutura de um show gospel estava impedindo a realização das avaliações do Detran. Foi quando uma grande discussão se formou e um operário acertou a cabeça do instrutor com uma barra de ferro. A agressão virou protesto e os instrutores fecharam a Avenida Beira-Mar. O senador José Sarney, de 83 anos, sofreu um derrame pleural esta semana. Na madrugada de domingo, o senador se sentiu mal no casamento da neta dele e foi internado em um hospital de São Luís com uma infecção respiratória aguda. Sarney foi transferido de hospital e está internado na UTI do Sírio-Libanês, em São Paulo. E os rodoviários reclamam dos assaltos constantes aos coletivos. Por conta da falta de segurança para trabalhar, além de outras reivindicações, a categoria vai definir se vai ou não entrar em greve. O alto índice de assaltos preocupa quem trabalha nos coletivos e quem precisa deles para se locomover. Por conta desse problema, representantes do Sindicato dos Rodoviários e das empresas de transporte convocaram uma reunião para saber quais são as estratégias da Polícia Militar para resolver o aumento da violência dentro dos coletivos. De janeiro a julho deste ano foram registrados 380 assaltos a coletivos na região metropolitana de São Luís. Se comparado com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 268 assaltos, isso representa um aumento de 42%, o que tem gerado um grande sentimento de insegurança nos trabalhadores. Como forma de combater os assaltos, a Polícia Militar está realizando um trabalho de abordagens a ônibus e pretende ampliar as ações de prevenção. Nós estamos aqui reunidos com a classe, justamente para prestar conta do nosso trabalho, para melhorar ainda mais a nossa atuação. O Sindicato dos Rodoviários reconhece os esforços da polícia, mas apresenta outras reivindicações: a disponibilização de policiais à paisana nos coletivos, postos avançados de policiamento ostensivo, principalmente nas áreas com maior índice de assaltos, além de instalações de câmeras e detectores de metais nos terminais de integração. E caso o governo do estado não se pronuncie sobre os problemas, os rodoviários poderão entrar em greve. Tudo vai depender de uma assembleia realizada na próxima quarta-feira com a categoria. Queremos esse policiamento ostensivo nas blitz, nos ônibus, os policiais
de serviço de inteligência dentro dos ônibus. O posicionamento do sindicato representando as empresas, além da preocupação, o que está ocorrendo nesse momento, essa reunião com a Polícia Militar, é uma situação já de achar que as coisas têm jeito, que a união dos sindicatos rodoviários com o patronal e as ações da Polícia Militar deve surtir efeito nos próximos dias, dando mais tranquilidade à viagem dos usuários de São Luís. E olha, dados estatísticos do IBGE apontam que a população idosa cresce num ritmo até 3 vezes maior que a população total do Brasil. E ainda houve registro de aumento da expectativa de vida da população. A média brasileira saltou de 69 anos para 72 anos. Porém, viver mais nem sempre significa viver melhor. É preciso ter cuidados e praticar exercícios rumo à melhor idade. Ficar em casa sem fazer nada não é a escolha dessas pessoas. Animados e dispostos, eles não deixam a idade ser uma barreira para a prática de atividades físicas. São mais de 120 pessoas fazendo essa maratona saudável. Faz bem, sente leve. Chega em casa, a gente chega leve. As dores vão embora. Até para dor de cabeça é bom. Pedrolina é animação pura. Com tênis e roupa apropriada para fazer as caminhadas, ela conta que não consegue ficar sem as atividades. Me sinto aliviada, outra quando eu chego em casa, mais descante, viu? Aí meu marido pergunta, onde tu vai? Eu vou para o clube da Jovem Guarda. E não fica só no esporte. Elas também praticam a dança e outras atividades bem descontraídas, como estas, que auxiliam nas funções motoras e na capacidade cardiorrespiratória. Segundo dados científicos, a atividade física da melhor idade leva à redução de 25% nos casos de doenças cardiovasculares, 10% nos casos de acidente vascular cerebral, doença respiratória crônica e distúrbios mentais. Segundo o secretário adjunto de Esporte e Lazer, a caminhada é orientada com exercícios corporais de ginástica e movimentos expressivos. Começa com alongamento, depois começam com as estações, que são atividades lúdicas, brincadeiras, que eles fazem os exercícios sem sentir. E por fim, eles concluem com a caminhada, que é justamente o relaxamento da musculação e voltando às suas atividades. Então esse pessoal, quando ele chega em casa, as senhoras estão tranquilas, passa o estresse, passa a tensão, melhora as articulações, melhora a musculatura, melhora o bem-estar dessas famílias. O projeto Melhor Vida na Melhor Idade acontece todas as terças e quintas no Complexo Esportivo do Castelinho. E você fica agora com mais uma imagem da semana. Os médicos realizaram mais um protesto esta semana contra o programa Mais Médico. Os profissionais saíram em passeata pelas ruas do Centro Histórico. O Conselho Regional de Medicina do Maranhão também reuniu a imprensa para declarar oficialmente que não apoia o programa do governo federal. Esta semana, o governo voltou atrás e acatou a proposta de uma comissão para retirar a exigência de 2 anos extras na graduação de medicina. O Almanac Guará segue para o intervalo e na volta tem Plantão do Esporte, o melhor do esporte maranhense para você. Começou ontem o primeiro campeonato Norte-Nordeste de Sinuca, a competição que reúne os melhores atletas regionais da modalidade aqui em São Luís. São 120 competidores de 9 estados. O primeiro Norte-Nordeste de Sinuca vale ponto para o ranking da Confederação Brasileira de Bilhar e Sinuca. São mais de 100 atletas participando do evento, entre eles campeões europeus, brasileiros, estaduais e regionais. Isso mostra que o esporte só está crescendo aqui no Maranhão.
Entre esses craques do bilhar, o paraibano Rolinha, que conquistou vários títulos brasileiros, e o pernambucano Ítaro, primeiro brasileiro com título internacional. Os dois são favoritos a vencer. Rolinha conta de onde veio esse apelido. Porque na gíria da sinuca, quem não sabe jogar chama de rolinha, que é a mesma coisa de aprendiz. Ítaro levou o estilo brasileiro de jogar sinuca. Hoje dá aulas. Eu fui aos 16 anos, eu me mudei para lá, para a Inglaterra, para me profissionalizar. E com isso eu ganhei um título de campeão europeu e também fui bicampeão alemão. Ganhei também do Steve Davis, que é uma lenda na sinuca mundial, ele é 6 vezes campeão mundial. E também ministro aula, comecei a ministrar aula lá na Alemanha. No jogo de sinuca, acredite, os jogadores andam em média 1,5 km por dia. O público tem livre acesso aos jogos, que vão ser disputados até domingo. A premiação total é de R$30 mil, distribuída do primeiro ao 16º colocado. Olha, o final de semana vem recheado com futebol. Serão 2 jogos no Castelão. Hoje o Sampaio busca manter a liderança contra o Santa Cruz. E amanhã é início da Série B do Campeonato Estadual, com a estreia do Motoclube com time renovado para o jogo contra o Sabiá. Então vamos saber como as duas equipes estão se preparando para esses 2 jogos. O Sampaio Correia enfrenta o Santa Cruz hoje, às 4 horas da tarde, no estádio Castelão. A equipe sampaína terá um desfalque por conta da lesão do lateral direito Denilson, que desfalcou a equipe contra o Cuiabá e continua entregue ao departamento médico. Mas o técnico Flávio Araújo pode comemorar a volta do atacante Pimentinha, que estava com uma inflamação na canela, e retorna após a derrota do time maranhense para o Cuiabá por 1-0. Com a volta do artilheiro, a dupla de ataque deve ser formada com Pimentinha e Thiago Cavalcante. A equipe que entrará em campo deve ser Rodrigo Ramos, Totti, Paulo Sérgio, Mimica, Deca, Robson Simplício, Arlindo Maracanã, Eloir e Cleitinho, Pimentinha e Thiago Cavalcante. Rebaixado 2 vezes em 3 anos, o Motoclube retorna a campo este domingo no Castelão. O time está treinando há mais de um mês e vai enfrentar o Sabiá de Caxias. O técnico Celinho Valentim disse que está com a equipe pronta e está confiante com o resultado. A ansiedade é grande, como você falou, para ver o Moto voltar a disputar uma partida. A nossa também é grande, os jogadores. Temos totais condições de fazer um grande campeonato. E se a dúvida era quem seria o goleiro da partida? A gente tem 2 grandes goleiros, né? Eu trabalhei com o Alberto já no Imperatriz e tenho essa confiança nele, como tenho no Jefferson, mas como o Alberto chegou primeiro, já vinha treinando, já vinha em atividade, nós vamos conversar com o Alberto. Acho que é mais uma dificuldade que a gente vai encontrar, como a gente está acontecendo em nossos anos do moto, né? Mas sabemos da responsabilidade, todos nós, da consciência que o moto representa e da obrigação da gente subir para a primeira divisão. Olha, então só relembrando, amanhã o Moto enfrenta o Sabiá, abertura da Série B do Estadual Maranhense, a partir das 5 da tarde no Castelão. E hoje é dia de torcer pelo Sampaio, jogando contra o Santa Cruz, jogo no Castelão, a partir das 16 horas. E a sua revista eletrônica semanal, o Almanac Guará, fica por aqui. E aproveitando que hoje é sábado, renove as suas energias e tenha um ótimo final de semana. Até a próxima. Tchau, tchau.